Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Amém? Privilégio estar com vocês mais uma vez, reunidos como povo adorador, como igreja que reconhece aquele que deve ser adorado, digno de toda honra, glória, louvores, aleluias. Uma igreja que tem um louvor contagiante, uma igreja que entende o seu chamado. Como nós mesmo dizemos, primeiro mandamento do nosso catecismo, devemos adorar a Deus, viver para Ele, gozá-lo para sempre. Uma das formas de fazer isso é estar no culto para esse fim. Mas eu tenho plena convicção de que a sua estada aqui nessa noite, além do primeiro lugar, é o Senhor que é o centro. Eu creio que Deus também trouxe você aqui, porque Ele tem algo para ministrar ao seu coração e à sua família. Deus conhece bem a sua vida, como ninguém pode conhecer. Só Ele conhece a sua história, o seu hoje, o seu ontem. O pregador não tem essa possibilidade, mas nós temos a certeza que o sumo pastor das nossas almas quer e irá nessa noite cumprir o seu propósito para com a sua vida e para com a sua casa. Que Deus nos dê realmente essa condição de crer assim e de esperar assim no Senhor nessa noite, como tem acontecido durante esses dias que estamos nos reunindo nesse culto de oração pela família. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Vamos ler uma história, vamos rever essa história que conhecemos bastante, de uma família que amamos, uma família que veremos na glória, uma família que tem muito para nos ensinar. Eu quero ler com você a história de Marta e Maria, quando recebem Jesus na sua casa. Lucas 10, 38 a 42. Ouça com atenção, por gentileza. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quietava-se, assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, o único mediador, o único caminho que nos leva a Ti, nós queremos entrar agora ousadamente no Santo dos Santos, na presença do Deus, Criador de todas as coisas, Criador da família, o Deus que nos traz a este lugar essa noite, para cultuar o nome dEle de forma exclusiva. O Deus que contempla o nosso lar, como ninguém pode fazê-lo. O Deus que conhece as minúcias, as situações mais graves ou as mais exuberantes que estão dentro das nossas quatro paredes. Deus, nessa noite bendita, assim como Cristo entrou naquela casa, e a presença de Jesus trouxe tanta luz, tantas bênçãos, tanta transformação naquela casa, hoje, entra na nossa casa, entra no nosso coração, entra na nossa família, e ministra o teu cuidado, ministra o teu amor, ministra a tua compaixão, ministra a tua graça, ministra a tua verdade
a fim de sairmos daqui nessa noite impactados, transformados pelo poder da Tua palavra na agência do Teu Espírito Santo. Assim oramos, assim cremos, assim já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A vida sem intervalos é típica do momento em que a sociedade odierna atravessa. Vivemos o capitalismo do século XXI. E isto provoca grandes conflitos na vida do homem moderno. A fórmula 24/7, ou seja, 24 horas por dia e 7 dias por semana, serve para evocar uma constelação de poderosos processos do nosso mundo contemporâneo, caracterizado pela atividade, pelo acúmulo, pela produção, pelo consumo, pela comunicação, pelo jogo ou qualquer outra coisa, contanto que seja de uma forma incessante e quase ininterrupta. Seja no trabalho ou no tempo livre, há uma impossibilidade cada vez maior de fazer uma pausa, de ficar desconectado. 24/7 significa a imposição generalizada à vida humana de uma duração sem interrupções, de um tempo homogêneo que não passa mais, transcende o tempo do relógio e se define pela continuidade de funcionamento e de operação e de mobilização. Em um mundo iluminado ininterruptamente, no qual nada do que é íntimo pode ficar oculto ou no âmbito do privado. Queremos conhecer tudo, revelar tudo e queremos que luzes estejam sobre nós. Rejeita-se a necessidade de qualquer período de pausa ou de calma. O tempo para o descanso, a saúde ou o bem-estar é simplesmente caro demais para ser viável na atual economia global. Após chegar agora de carro aqui no nosso estacionamento, comecei a conversar rapidamente com o irmão querido. E numa rápida conversa, talvez de nem um minuto, constatamos a veracidade do que estamos falando hoje. Ele me disse que chegou de viagem e que está soberbadíssimo, sem tempo para nada, sem tempo para dar uma pausa. Uma das grandes questões, meus irmãos, da vida atual é a constante percepção de que falta tempo. Com a pandemia do coronavírus, com a quarentena que seguiu, muitas pessoas se viram em casa, sem um deslocamento para o trabalho ou para a escola, e acreditaram que teriam, sim, mais tempo para se dedicar a novos projetos, novas realizações, novas questões que poderiam resolver. Mas quando o tempo terminou, a quarentena está acabando, e aí muitas pessoas caíram na realidade. Apesar de ter mais tempo disponível, ainda não foi suficiente para realizar tudo aquilo que eu acredito que precisaria realizar. Nenhuma quantidade de tempo será suficiente para nenhum de nós, até que tenhamos o verdadeiro discernimento do porquê nós estamos aqui. Vou repetir. Nenhuma quantidade de tempo será suficiente até que nós, seres humanos, tenhamos o discernimento do porquê estamos aqui. Hoje, mais uma vez, o ser humano está sobre a potestade social da frase que mais ouvimos: estou sem tempo. Pode repetir comigo? Estou sem tempo. No texto lido, irmãos, temos uma pequena história que eu gostaria que a sua Bíblia continuasse aberta.
que só aparece no Evangelho de Lucas. Jesus entra em um pequeno povoado, por nome de Betânia, e é hospedado por duas irmãs, Marta e Maria. O que acontece ali é uma amostragem, um fragmento, um formato menor, é uma micro-representação de como a sociedade moderna vive hoje. Marta é aquela irmã que nos representa, no sentido de que ela está dentro da sua casa, mais agitada, correndo de um lado para outro. Ela não tem tempo. E o texto grego aqui nos diz que a palavra agitada é perispao, que dá a ideia de uma pessoa que tem a mente cheia de planos para a realização de um projeto. A mente dela está tomada, o coração dela está ocupado demais. Ela tem projetos, ela tem planos, ela está desenhando o arcabouço de um projeto, de coisas que ela precisa fazer imediatamente. Nada pode impedir Marta de cumprir aquele projeto que tomou a sua mente e o seu coração. Ela está ocupada demais. Maria é aquela figura que, ao contrário da sua irmã, parece que tem todo o tempo do mundo. Ela está tranquilamente entregando todo o seu tempo para estar aquietada, assentada aos pés de Jesus. E o verbo aqui, no grego, parakatizou, a ideia de sentar ao lado de alguém e ali aquietar o coração. Tanto Marta como Maria escolheram, cada uma de per si, qual era a sua prioridade. Marta tinha a sua prioridade na sua vida. Maria tinha a sua prioridade na sua vida. Enquanto, dentro de uma micro-representação, estão na presença de Jesus que está dentro do seu lar. Eis o grande desafio dos nossos dias. Uma sociedade cada vez mais frenética, desarticulada, conforme a vida vai acelerando, cada um tem buscado a sua prioridade. A pergunta que queremos fazer agora, e que o texto nos remete a fazê-la é: diante da vida agitada, diante da dinâmica dos compromissos, diante dos seus planos, daquilo que toma a sua mente, o seu coração, diante dos seus objetivos na vida, a pergunta é essa: qual é a sua prioridade? Qual é a minha prioridade? Quando nós falamos prioridade, irmãos, estamos querendo dizer que geralmente é aquilo que é importante, ou o principal, ou o necessário, ou o insubstituível, aquilo que vem em primeiro lugar acima de todas as coisas. Prioridade é uma forma para a palavra anterior, ou seja, prioridade é aquilo que vem antes de tudo, que se sobrepõe sobre tudo, aquilo que está em primeiro lugar mesmo no contexto daquilo que eu me proponho a viver. É então o que é supremo, essencial, fundamental, proeminente, que antecede a tudo o que vem depois. Ou seja, aquilo é o primeiro, aquilo é importante, o resto é resto. Eu vejo situações no dia a dia do qual eu fico perplexo. Muito tempo atrás, eu penso que aqui deve ter muitos, né? Principalmente o nosso querido pastor Eloy. Eu estava na casa de um amigo, vendo um jogo de muitos anos, Botafogo e São Paulo, final do Campeonato Brasileiro. Alguém vai lembrar disso aqui, o jogo era no Morumbi. E o Botafogo estava disputando para ser campeão do Brasileirão. E jogava São Paulo e Botafogo. Meu amigo botafoguense, eu na casa dele, torcendo, vai Fogão, vai Fogão.
e o Botafogo faz 1-0. E meu amigo ri de canto a canto. E o Botafogo faz 2-0. Ah, seremos campeões. 2-0 no primeiro tempo. Virou o jogo para o segundo tempo, meus irmãos. São Paulo 2-1. São Paulo 2-2. São Paulo 3-2. Eu vi um homem chorar como uma criança. Eu vi um homem se desesperar. E querer até mesmo, naquela noite, pensar em coisas que vão para lá da nossa fala. E eu fico perplexo, porque existem pessoas que entenderam que a coisa mais importante da vida, a prioridade em primeiro lugar, pode ser chorar, amar um time de futebol. E pode ser brigar com pessoas por conta daquele time ao qual ele torce. Gente que coloca um adesivo no carro para mostrar o seu grande amor e diz: minha família, meu tudo. Gente que, diante de um partido político do qual ele se afilia, ou de alguém que o representa naquele partido, tem condição de desfazer uma amizade, de brigar, de a luta, de romper com tudo, porque ele entende que aquilo é a razão da sua existência. Gente que faz do seu trabalho a sua segunda pele. Gente que, se hoje você tirar das mãos, talvez, de alguns adolescentes e até mesmo adultos, o celular por 1 hora, a pessoa tem um infarto. Prioridades são coisas que nós escolhemos. Sendo assim, quando nós olhamos para o mundo de hoje, com as prioridades que o mundo tem escolhido, com as prioridades que a nossa sociedade no Brasil tem escolhido, perguntamos: estamos melhor? A nossa sociedade está melhorando com essas prioridades que temos escolhido aqui? A depressão, por exemplo, ela é a doença do século, meus irmãos. O número de suicídio no mundo tem aumentado, principalmente entre os jovens. O divórcio no Brasil, até o presente momento, na última estatística, subiu 25% esse ano. A desigualdade social e a pobreza crescem de forma avassaladora, mundo afora e no nosso país. A respeito de Marta, Jesus disse: você está inquieta, você está preocupada. Qual é a sua prioridade, Marta? Leia Mateus 22, 34 a 38. Abra sua Bíblia e leia lá. Mateus 22, 34 a 38. O que está escrito? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentou, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: vamos ler juntos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Se eu perguntar a um descrente qual é a sua prioridade, eu acho razoável que ele responda: ficar rico, gozar a vida, aproveitar o tempo da melhor maneira que eu queira, crescer na minha intelectualidade, fazendo vários cursos. Mas se eu perguntar a um cristão,
alguém que diz ser um seguidor de Cristo, qual é a sua prioridade? Não posso ouvir algo diferente do que seja amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Você recorda quando eu disse que Marta e Maria são um protótipo em escala menor da nossa sociedade? Eu penso também que elas eram, para a sua época, bem como um protótipo, bem como uma imagem, bem como um chamamento e um despertamento para os israelitas que ali conviviam com Jesus. Por quê? Se você examinar o livro de Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 10 que estamos lendo, você vai ver que Jesus realiza vários milagres. E em 2 capítulos de Lucas ele chega a dizer que há tantos milagres que Jesus fez que não foram escritos ali. Muitos milagres. E nós sabemos que o milagre não acontece porque alguém está precisando de uma cura somente, mas o milagre, ele é uma forma didática. Jesus ensina lições profundas através dos milagres. Quando ele cura o cego, ele está dizendo algo sobre a cegueira espiritual. Quando ele cura o coxo, ele está nos informando algo do qual precisamos levantar e andar. Quando ele realiza a cura, ele vai mostrando vários e vários ensinamentos. Mas a partir de Lucas capítulo 11, o ministério de Jesus reduz-se de forma muito grave. E ali são pelo menos talvez 3 milagres apenas escritos ali de Lucas para frente, a partir do capítulo 11. Por quê? Do capítulo 11 para frente, o ministério de Jesus é diretamente ensinar através da verbalização. Ele começa a falar com os discípulos, ele começa a ensinar de uma forma muito clara, falando aos discípulos para aprenderem com ele. Agora volte a Marta e Maria. Antes disso acontecer, Jesus entra na casa das irmãs e uma senta, se aquieta somente para ouvir. De uma forma muito especial, o Espírito Santo usa Lucas para registrar isso, e só ele registra para dizer que o ministério maior de Jesus é ensinar, é falar, é revelar a nós a sua rica e santa palavra. E era aquilo que os judeus precisavam fazer a partir de agora, porque Maria está representando os israelitas para poderem se aquietar e aprender com Jesus. Mas isso não é o que acontece, como nós sabemos. Apenas alguns, aqueles que Jesus havia escolhido, podem fazer parte desse ministério que se chama ser discípulo ou passar pelo discipulado. Que privilégio aprender com Maria que a prioridade da vida deve ser estar com Jesus, amar a Jesus e estar com a sua palavra. Lucas 6, 47 a 48, se você abrir a sua Bíblia, nós vamos ler. Lucas 6, 47 a 48. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Lucas 8, 19 a 21. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que a praticam. Prioridade.
Prioridades. Prioridades e as consequências das escolhas que nós fazemos. Versículo de número 40, de Lucas 10. Olhe, por favor, comigo. Vai falar um pouco para nós a respeito da irmã mais velha. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta está cuidando das coisas da casa, da limpeza, da arrumação, do bom ar, preparando um bolinho de chuva. Mas em sua mente, sua irmã estava vindo para lhe ajudar. Mas, porém, o tempo passa e Maria não vai lhe dar uma mãozinha. O tempo passa e Marta resolve, então, tomar uma atitude. Imagine a cena. Mão na cintura, como as mulheres fazem, né? Pezinho batendo aqui, né? Senhor, o senhor não se incomoda? Senhor, pelo amor de Deus, olha o que eu estou fazendo, cuidando de tudo para recebê-lo. Minha irmã sentada, sem fazer nada. Senhor, dá uma ordem aí, essa menina, à toa na vida, que ela venha me ajudar. Gente, pode imaginar a cena? Marta dando ordem a Jesus. Marta colocando em Jesus a culpa da sua escolha, da sua prioridade. Marta reclamando com Jesus que a sua irmã não escolheu a prioridade que ela havia escolhido. Que cena ridícula. Que cena digna de um grande retorno na mesma altura. Que momento insano Marta realiza diante do Senhor dos Senhores. Você concorda comigo? Espera lá. Antes da gente jogar pedra na Marta, antes da gente crucificar a Marta, vamos fazer como Paulo pede para fazer lá na Santa Ceia? Examine-se, pois o homem a si mesmo. Quantas vezes eu reclamei de Deus, e você? Quando a gente entendeu que Deus deveria fazer exatamente do jeito que a gente queria que fosse. Quantas vezes eu e você levantamos o dedo para Deus e disse: Deus, ela não está fazendo como deveria. Quantas vezes nós levantamos o dedo contra Deus para culpar a Deus das nossas escolhas e das nossas prioridades e dos nossos achismos e dos nossos preconceitos? Porque existe tanta gente hoje que não segue a Cristo, tanta gente fora da igreja, porque atribuíram a Deus uma falha, diminuíram o caráter de Deus, enquanto que a falha não está nele, a falha está aqui. Domingo pela manhã, domingo à noite, dia do Senhor, dia do congraçamento da reunião, da igreja, e alguém pensa: eu prefiro ficar em casa para fazer comida para minha família. Talvez alguém pense: domingo é dia de eu reunir a galera e jogar um futebol. Ou assistir um joguinho lá com meus amigos na televisão. Domingo eu não faço nada. Domingo eu estou na casa da mamãe.
Qual o problema? Isto e muito mais é um indicativo de que, assim como Marta, nós ainda estamos errando nas nossas prioridades. E Marta, uma vez que erra nas suas escolhas, ela volta para Cristo. E Cristo diz para ela o seu estado: inquieta, irritadiça, frustrada, acusadora. Se continuarmos, irmãos, nesse caminho de Marta, certamente iremos provar, ou já estamos provando, as mesmas consequências. Jesus poderia pegar Marta e dar um bom sabão, né? Como sumo pastor, como dizem os pentecostais, dar logo uma cajadada. Mas a resposta de Jesus é muito interessante. Ele fala: Marta, Marta. A resposta de Jesus é uma manifestação, como Ele é a palavra encarnada. Ele está falando a verdade para ela, mas está falando em amor. Existe a maneira correta, existe um jeito de poder trazer uma repreensão a uma pessoa, de tal maneira que essa repreensão tenha efeito. E o efeito ao qual Jesus espera é que Marta se arrependa, é que Marta mude a prioridade. Por isso ela é recebida por Jesus com amor, com carinho. Marta, Marta. A sua irmã escolheu a melhor parte. E o que ela escolheu, ninguém, nem eu, posso tirar dela. Nada é melhor do que estar na presença de Deus. Nada é melhor do que estar em comunhão com Deus. Nada é melhor do que ser alcançado pelo poder da sua palavra. Nada é melhor do que a palavra de Deus produzir frutos em mim. Nada é melhor do que a palavra de Deus transformar a minha vida. Nada é melhor do que a palavra de Deus ser para mim apenas e tudo lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Nada é melhor do que ser invadido pelo amor de Deus e pela sua palavra. Os resultados disso ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 17 a 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Filipenses 3, 7 a 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero. Paulo aos Filipenses não usa de poucas palavras, mas ele diz: considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E era isso que Maria estava fazendo, se deleitando da presença do Senhor e da sua palavra. Irmãos, chegamos ao final dessa exposição, fazendo aqui uma ponte entre a família de Marta e as nossas famílias. A família de Marta e Maria e as nossas famílias. Eu acredito que você, como eu, tem uma visão romântica dessa família, Marta, Maria e Lázaro. Eu creio que você tem um sentimento muito gostoso para com essa família e a ver como um paradigma da família ideal.
Ou você não a vê assim? Ou pelo menos até hoje, você não os viam assim. Afinal, foi ali que Jesus gostava de ficar. Afinal, em João 11, temos o relato de que Jesus amava aquela família. Afinal, nesta casa que a Bíblia revela, viver um amigo íntimo de Jesus, Lázaro. Afinal, é nessa família que Jesus aplica o grande milagre da ressurreição. Ora, essa família é uma família que serve de modelo para nós. Quando olhamos as fotos das famílias nas redes sociais, o que você vê? Foto de gente assim, né? Estou sofrendo muito. É isso? Não. O que você vê? Estou feliz, que alegria, festa, comemoração. Olha como eu sou belo, olha como eu sou bela. É isso que você vê na rede social. Fotos de família. Mas quando nós, pastores, ou você, se aproxima um pouco mais, para conhecer e para cuidar, você percebe que há muita dor, muita tristeza, muito vazio por cima desse verniz. Não vamos esquecer, meus irmãos, das palavras de Jesus. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para. Eu não vim para os sãos, mas para. Eu não vim para os justos, mas para. O que ele estava fazendo na casa de Marta e Maria? Comer bolinho de chuva? Olhar a casa de Marta e dizer, bela casa. Ou ele sabia que tinha gente que precisava da graça dele, do amor dele, da compaixão dele, do ensino dele, da bênção dele. Assim como Jesus entrou naquela casa, meus irmãos, porque esse é o seu ministério, cuidar de vidas, transformar vidas, curar, salvar, restaurar. Esse mesmo Jesus entra e entrará na sua casa e na minha casa. Eu tenho certeza que não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque esse Jesus quer fazer coisas maravilhosas em nós. A começar, para termos uma reflexão profunda nesse tempo acelerado que vivemos. Qual é a minha prioridade, a prioridade dos da sua família? Começar por aí. E colocar diante dele todas as coisas que possam estar dificultando a convivência, a alegria, a paz, a harmonia, o sucesso do seu lar. Vamos orar?